Olá, meu nome é André Ravazzi, eu sou Tech Manager do Semantic Data Platform e hoje farei uma jornada de dados usando o SDP. O SDP fornece um Data Lake. O Data Lake é a fonte de verdade para os seus dados. Então a ideia é que todas as ferramentas que iremos mostrar aqui estão conectadas a esse Data Lake. Lembre-se, o Data Lake é a fonte de verdades. A ideia por trás disso é que toda empresa leve os seus dados para o Data Lake do SDP e consulte tudo a partir de lá. Assim, temos uma fonte de verdades de dados para a empresa. Então vamos começar hoje demonstrando uma ingestão. Vindo aqui na parte de ingestão, que chamamos de pipelines, temos algumas pipelines já rodando. Vamos criar uma nova. O SDP conta com mais de 200 conectores. Assim podemos conectar com diversas fontes de dados. Vamos trabalhar hoje com uma fonte de MySQL. Então tenho aqui um banco de dados de treinamento, então vamos preencher os dados. Vamos chamar de demo semantics. O SDP irá fazer um teste para ver se a fonte de dados está acessível e então conectar a ela. Conectamos a fonte de dados. Toda conexão possui os elementos da conexão. No caso de banco de dados, são as tabelas e views. No caso de uma API, por exemplo, são os endpoints. Aqui no caso da nossa conexão, temos essas tabelas e views do nosso banco de dados. Vamos selecionar uma, por exemplo, de países. Essa primeira coluna indica a paginação, quantos itens por página queremos na nossa ingestão. E essa última coluna é o nome dessa tabela no Data Lake. Então podemos colocar aqui raw underline table countries. No próximo passo, iremos definir o scheduler, ou seja, de quanto em quanto tempo essa ingestão irá ocorrer. Podemos selecionar de 1 minuto até 24 horas, ou até mesmo uma expressão custom, do tipo cron. Vamos colocar aqui em 1 hora. E vamos completar a pipeline. Viu? Foi bem fácil criar uma conexão usando o SDP. Agora vamos fazer uma conexão com uma fonte de dados, selecionando mais de uma tabela. Vamos agora selecionar mais de uma tabela nessa conexão. Vamos então selecionar países, Covid e Game Sales. Novamente, aqui a primeira coluna são a paginação de cada tabela e a última coluna é o nome da tabela no nosso Data Lake. O SDP trabalha com o conceito de Convention over Configuration. Então, ao fazer uma ingestão, todos os dados caminham direto para a camada raw do Data Lake, sem precisar de nenhuma configuração. Vamos seguir aqui com os schedulers. Percebam agora que para cada tabela temos um scheduler diferente. Então poderemos selecionar diferentes tempos de ingestão para cada dessas tabelas e views. Após criado o pipeline, ele irá iniciar a ingestão. Podemos ver aqui na interface os logs da ingestão. Selecionamos aqui o recurso e o tempo de ingestão. Vamos selecionar aqui na última hora para ver quais foram os itens ingestionados. Temos aqui a primeira ingestão e os logs da ingestão. Lembrando que nos logs não mostramos os dados, apenas os metadados. Vemos aqui em Details e temos os metadados da ingestão. Muito bem, fizemos a nossa primeira ingestão. Agora vamos partir para a transformação, ou seja, vamos pegar esses dados e aplicar regras de negócio nele. Muito bem, fizemos nossa primeira ingestão de dados usando um pipeline. Agora vamos partir para a parte de transformação, ou seja, vamos pegar esse dado e aplicar regras de negócio. Aqui no SDP temos a seção de Jobs, que é a parte de transformação. Vamos selecionar uma transformação que já existe aqui, chamada Premier League. Dentro da transformação, temos os blocos das operações. Primeiramente, temos o conceito de trigger, ou seja, qual é o evento que vai iniciar a transformação. No caso, oferecemos o tipo scheduler, ou seja, de quanto em quanto tempo essa transformação irá ocorrer. Selecionamos aqui de 1 minuto até uma expressão custom do tipo cron. Então colocamos aqui 1 hora e salvamos. Temos aqui no próximo bloco o bloco de transformação do tipo SQL. O SDP fornece transformação do tipo SQL no momento, mas também estamos trabalhando para fornecer transformação do tipo Spark. Então, selecionamos o tipo de transformação, no momento somente SQL. Então, abrimos o editor aqui e temos o código SQL que realiza essa transformação. A transformação no SDP ocorre em passos, ou steps. Cada step cria, no caso de um SQL, cria uma tabela no Data Lake, na camada selecionada,
A seleção da camada ocorre diretamente no código. E a transformação executada. Pode ser uma transformação aplicando regras de negócio, ou um casting, ou até mesmo um particionamento de tabelas. Em seguida, podemos criar um novo passo. Então vamos criar aqui um novo passo também do tipo SQL. Vamos colocar o nome do passo, chamando de Trusted, New. E vamos selecionar um nome para esse SQL que iremos colocar. Abrimos o editor e colocamos a query que queremos realizar a transformação. E apertamos em salvar. Na transformação também podemos ver os logs. Então vimos aqui, selecionamos o tempo, a janela de logs que gostaríamos de ver. Aqui é o evento do log, que foi iniciado uma ingestão. E aqui vemos a query e os metadados dela. Lembrando novamente que nos logs não vemos os dados em si, somente os metadados. Vamos agora criar uma nova transformação. Então vamos aqui em novo job, colocamos o nome para esse novo job, ou transformação. E colocamos uma descrição, assim as pessoas que acessarem sabem do que se trata. Todo job, ou transformação, começa com uma tela em branco. O primeiro elemento que devemos adicionar aqui é um elemento do tipo scheduler, ou seja, de quanto em quanto tempo essa transformação irá ocorrer. Em 1 minuto, 30 em 30 minutos ou uma expressão cron custom. Vamos colocar de 1 em 1 hora e vamos chamar o nosso trigger de initialize. E vamos salvar. Os passos seguintes são blocos que terão a transformação em si. Vamos adicionar um primeiro bloco do tipo SQL. Então vamos novamente dar um nome aqui, vamos chamar de Step 1, e o nome do arquivo, Step 1. Então, vamos abrir o editor e colocar a query SQL que realizará essa transformação. Colou aqui, beleza. E vamos salvar. E temos aqui a nossa primeira transformação feita. Estamos na nossa jornada de dados, fizemos a parte de ingestão de dados usando os pipelines, a parte de transformação usando os jobs, e agora vamos extrair valor dos nossos dados usando a ferramenta de visualização do SDP. Então vamos vir aqui em Visualize, e a ferramenta de visualização irá iniciar. Aqui na ferramenta de visualização temos os charts e dashboards. Os charts são gráficos que são gerados a partir de query no próprio Data Lake, e os dashboards são um conjunto de charts. Vamos mostrar aqui alguns charts. Por exemplo, temos aqui um chart que mostra num mapa a população mundial. E temos também os dashboards. Os dashboards, como eu falei, um conjunto de charts. Anteriormente, vimos a ingestão e transformação do Premier League. Então vamos ver agora os dados plotados numa dashboard. Como vocês podem ver aqui, cada quadradinho é um chart e todos os dados aqui estão vindo direto do Data Lake. Na ferramenta de visualização, também temos um editor de SQL. Vamos olhar aqui. O editor de SQL faz queries diretamente para o Data Lake. E assim podemos selecionar dados e entender um pouco mais deles. Ao nosso lado esquerdo, temos aqui a conexão com o Trino, que é o nosso Data Lake. Logo abaixo, temos as camadas Raw, Service e Trusted. Vamos selecionar a Trusted. E aqui embaixo, temos as tabelas do Data Lake na camada Trusted. Vamos selecionar o Premier League. Como vocês podem ver, temos aqui o esquema da tabela e alguns dados de exemplo. Podemos também fazer uma query customizada aqui, que retornará também uma tabela. Além do dashboard de Premier League, vamos olhar aqui um demo de games. Game Sales Demo. Novamente, todos esses dados já estão vindo do Data Lake. Esses dados são criados nos charts. Um dos charts aqui, que foi apresentado naquele dashboard, é esse gráfico de linhas.
E todos os pontos aqui são parametrizados através dessas configurações à nossa esquerda. Então, estamos na nossa jornada de dados. Novamente, fizemos a ingestão de dados, a transformação de dados, vimos os nossos dados plotados em gráficos e dashboards, ou seja, estamos começando a extrair valor dos nossos dados, e agora vamos partir para a parte exploratória dos nossos dados, usando uma ferramenta chamada Sandbox do SDP. Então, na parte de análise exploratória, temos o Sandbox. O Sandbox é uma ferramenta que fornece Jupyter Notebooks para os cientistas de dados poderem explorar o dado. Esses Jupyter Notebooks são conectados diretamente com o Data Lake. Logo, os cientistas de dados conseguem fazer queries contra o Data Lake, retornar dados e analisar eles. A ferramenta de Sandbox permite até criar modelos de machine learning e treiná-los aqui dentro. Ao iniciar o Sandbox, temos aqui um README com algumas instruções. E aqui temos uma instrução de como conectar o Jupyter Notebook ao Data Lake. O SDP também fornece uma documentação sobre a plataforma. Vamos ver essa documentação aqui. Ao canto superior direito temos Documentation, que irá carregar a documentação do SDP. Vamos olhar aqui no Sandbox. Temos aqui um pequeno tutorial de como conectar no Sandbox, que você pode seguir e então conectar-se a alguma tabela, alguma view que está lá no Data Lake e iniciar a sua análise exploratória. A documentação também abrange toda a jornada de dados, desde os pipelines, passando pelas transformações usando jobs e o Sandbox. E também a ferramenta de visualização. Muito bem, fizemos a nossa jornada de dados aqui. Fizemos a ingestão usando os pipelines, a transformação usando os jobs, extraímos valor dos nossos dados fazendo visualização deles e uma análise exploratória. E agora temos a parte de governança. Então aqui vamos vir no menu Manager e aqui temos a parte de gestão de usuários. Então podemos adicionar e remover usuários e mudar o nível de permissão deles. Cada nível de permissão aqui corresponde a mudanças no menu lateral. Então, por exemplo, um admin terá acesso a todas as features do SDP. Já um manager terá acesso a apenas algumas features, e assim sucessivamente. É importante notar que é necessário o nome, sobrenome e e-mail de cada pessoa que será adicionada aqui como usuário. Podemos também revocar o acesso dos usuários clicando nesse botão da lixeirinha. E aqui no canto superior esquerdo, temos as contas. Um usuário pode ter acesso a mais de uma conta. Por exemplo, você pode ter um ambiente de demonstração, você pode ter um ambiente de homologação, de teste e um ambiente produtivo. E essa mudança ocorre através desse menu, no canto superior esquerdo do Manager. É importante notar que todas as ações realizadas nessa tela é salvo em um log para auditorias futuras. E essa foi a nossa jornada no Semantic Data Platform, The All-in-One Data Platform.